Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro numa sexta-feira, com imagens muito interessantes que eu irei compartilhar no nosso encontro de agora. Num Brasil que está respirando de um modo absolutamente diferente daquele que nós vencemos há alguns meses, alguns anos atrás. Eu não sei, evidentemente, o que se passa na vida de cada um dos meus amigos e amigas aqui no nosso Portal do José, mas a julgar pelas coisas que estão acontecendo aqui no nosso portal, eu posso deduzir que a vida de vocês está muito melhor, estamos todos mais leves. Para vocês terem uma ideia, eu recebi aqui nos últimos anos, aqui no nosso portal, uma enxurrada gigantesca de comentários de pessoas que estavam agarradas nessa borda da terra plana, pessoas fazendo xingamentos, pessoas deseducadas, pessoas desaplaudidas, pessoas que rogavam pragas, né, de todos os níveis, desde pragas religiosas até pragas políticas, pragas da saúde, enfim. Isso tudo passou, essas pessoas desapareceram, estão todas, muitas estão com medo, inclusive, né? A gente nunca mais viu gente com camisa amarela. Quando você vê alguém com camisa amarela, você já olha direto para o tornozelo, né, para ver se tem ali um radinho, tem um dispositivo ali, porque é básico, né, que esse tipo de coisa aconteça. E o lixo da história, como a gente sempre conversou aqui no nosso portal, está ficando cada vez mais repleto. E quem está puxando esse cordão é o ex-presidente da República, que ontem se debulhou em lágrimas em declarações estranhíssimas da sua esposa, né, que eu vou mostrar aqui para vocês um pequeno trecho. Bom, mas ontem foi um dia muito importante, os reflexos vão se dar nas nossas vidas e eu quero comentar com vocês sobre essas questões. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não esqueça de mandar o seu comentário e de dar o seu joinha também, tá bom? Lembrando que todos os dias eu abro aqui uma atividade, um chat para a gente trocar algumas ideias aqui, antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas, 5 e meia, e nos programas que eu faço anteriormente, mais ou menos na hora do almoço, também eu sempre abro um pouquinho antes. E se você puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado, você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, os jornais de hoje, todos eles estão falando sobre o que aconteceu ontem, a votação em 2 turnos da reforma da Previdência na Câmara Federal. Então aqui o jornal que trata de assuntos econômicos, está dando para vocês lerem, né? Está dizendo aqui na capa: Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma tributária. Substitutivo passa em primeiro turno com 382 votos a favor e 118 contra, após Lira liberar votação remota. Gente, foi um massacre mesmo, né? Uma reforma que passou assim com o pé nas costas. Se eu pudesse aqui dizer para vocês assim de uma forma bem resumida o que a gente pode esperar dessa reforma para as pessoas de carne e osso, as pessoas que estão na base da sociedade, eu poderia dizer o seguinte: olha, é para a gente ficar super tranquilo e mais do que isso, para a gente ficar com um sentimento de positividade. Porque de todas as propostas que foram colocadas ali, por incrível que pareça, essa reforma tributária não ataca o pobre, não ataca o bolso da pessoa mais pobre. E a classe média também foi bastante preservada nesse arcabouço, né, dessa reforma tributária. É lógico que nós estamos diante de um modelo ainda liberal, não é nenhuma reforma que a esquerda gostaria que fosse colocada do modo como foi colocado, que os progressistas, enfim, mas foi um grande avanço porque simplesmente ela faz uma otimização da máquina tributária aqui do nosso país. Ela faz com que as pessoas entendam melhor como é que funciona a malha tributária. A arrecadação vai melhorar, as pessoas mais pobres serão beneficiadas por todas as coisas que estão sendo propostas aí, diminuição de impostos na área da saúde, na área da educação, na área de transportes, na cesta básica. Então, são bastante promissoras as conquistas que foram colocadas para os setores mais pobres dentro dessa reforma. Contrastando com o que aconteceu na reforma da Previdência, onde o pobre, o trabalhador, ele foi roubado. Também contrastando com aquilo que aconteceu na reforma da Previdência. O trabalhador foi roubado, com o que aconteceu em toda a estrutura da economia do nosso país, onde o povo sempre é roubado, com juros que o Banco Central está praticando, que conquista também da classe dominante com a autonomia do Banco Central,
Nessas reformas todas, o povo brasileiro perdeu. Nessa tributária, não dá para a gente afirmar, olha, porque se tivesse, a gente não teria. Até o PSOL voltando em peso, né? Eu vi o Guilherme Boulos falando da reforma tributária, enfim, ele expõe ali os motivos e a gente não vai acreditar que o Boulos é uma desinformada ou que é uma pessoa de má fé, né? Só para dar um exemplo dessa história. Jornais todos, como eu disse para vocês, fazendo avaliações muito positivas. Novo regime de impostos. Câmara aprova a maior mudança do sistema de tributos no país em 58 anos. Outra capa de jornal aqui, né? Também na mesma direção. Câmara aprova a reforma que muda o regime de impostos no Brasil. Simplificação de tributos é a mais profunda atualização do sistema em 58 anos. E aí, como eu disse para vocês aqui, o maior vencedor dessa reforma foi o presidente Lula, foi o governo Lula, foi o Haddad, enfim, foi o governo. Porque ele contou, inclusive, com um ajudante inesperado, né? O Bolsonaro. Porque o Bolsonaro se colocou de uma forma muito contundente contra essa reforma e ele chamou muita atenção do seu séquito, das pessoas que estavam no seu entorno. E quando houve a derrota, o Bolsonaro é derrotado e todas as pessoas que estavam com ele também são derrotadas e os eleitores, as pessoas que gravitam em torno dessa insanidade, se sentiram derrotados também, o que aumenta cada vez mais o ambiente para outras condenações de Bolsonaro. Num futuro não muito distante, ele irá para a cadeia, como a gente tem sempre anunciado aqui, por mais remota que possa parecer essa possibilidade. E não é por outra razão que ele está se debulhando em lágrimas, né, para cima e para baixo. O que está sobrando para essa gente, nem vou colocar para vocês aqui, é o desespero no campo moral, no campo alucinógeno, né? O consultor jurídico, espiritual, constitucional, material, enfim, do ex-presidente da República, está indo para as redes só para falar de comunismo, de pautas morais. Gente, daqui a pouco ninguém vai estar falando mais nisso. Esse pessoal vai ficar batendo bumbo para eles mesmos dançarem. É maluco batendo bumbo para maluco. E aí o governo Lula tem que enfrentar essa realidade de uma maneira muito inteligente, porque também não pode deixar essa parte da sociedade toda simplesmente alijada de ter conhecimento da realidade, de forma racional, mostrando que todos esses discursos do medo, do pânico que eles introduziram esses anos todos, são discursos fraudulentos, né? E, enfim, então, mas isso vai ser uma tarefa aí que o governo vai ter que pensar e no que nós todos pudermos ajudar, nós vamos enfrentar essa batalha também, para ajudar a desintoxicar essa parcela da sociedade. Bom, e aí a gente vê notícias como essa. Bolsonaro chora com fala de Michele. Já comi meio quilo de sal com você. Ex-primeira-dama destacou os desafios enfrentados pelo casal e declarou sua lealdade ao marido. Coisa estranha, né? Eu procurei ler, né, o significado do sal no contexto bíblico, porque eu acho que foi isso aí que ela quis dizer, né? Mas eu não encontrei nada. O que a gente vê é o seguinte, é o Bolsonaro se debulhando em lágrimas, já antecipando, né, mais uma sessão de desespero. Deixa eu colocar aqui para vocês, eu acho que dá para ver a cara dele aqui no fundo. Conheceu há 28 anos atrás, sabe que você continua a mesma pessoa. Eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos, te conheço, sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder, sei que você se entregou por um propósito e por uma missão, que a nossa... O bicho tá chorando. O bicho tá chorando, tá com a cara ali, quando dá um close ali dá para ver as lagriminhas descendo, né? Nossa vida foi para vitrine, que a nossa vida mudou da água para o vinho e que nós sofremos e sofremos ainda. Mas eu quero dizer que eu estou com você ao seu lado. Muito bem, Michele! Bom, seria curioso ela dizer, olha, se eu não tô mais ao seu lado, porque você faz muita besteira, a nossa vida mudou da água para o vinho, né? A vida deles mudou mesmo, da água para o vinho, né? E do povo brasileiro mudou, sim, do vinho para a água, porque a situação ficou muito complicada para uma parcela significativa do povo brasileiro, sem falar nas pessoas que sofreram na pandemia e que perderam parentes e perderam pessoas importantes do convívio, né? Isso a gente não vai esquecer jamais. O Bolsonaro, gente, ele poderia, nessa história toda,
ter tido algum tipo de ganho se ele tivesse apoiado numa verdade mesmo, né? Como dizia o Michel Foucault nesse trabalho dele aqui, chamado La Parrhésia, está em espanhol, né? Ele dizia o seguinte: a parrhésia era um comportamento que os gregos adotavam antigamente, de dizer a verdade para os governantes, mesmo que essa verdade que eles dissessem ali custasse alguma coisa contra eles. Muitas vezes o governante mandava executar o cara porque estava dizendo uma verdade, não queria escutar a verdade. Mas a verdade, quando ela tem esse sentido, essa legitimidade, quando ela é jogada, muitas vezes, se ela é verdadeira mesmo, verdade verdadeira, mais à frente aquele que se colocou contra a sociedade, contra as pessoas que estavam enxergando aquela realidade de um modo, acaba se destacando, acaba mostrando que é um grande líder. Mas isso não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro está indo contra a verdade e não está apresentando verdade nenhuma. Moral da história, ele está indo para o lixo da história e está arrastando mais gente com ele. Impressionante, ontem lá no Congresso Nacional, a deputada, aquela que tem uma tiara na cabeça cheia de florezinhas, uma coisa assim inspirada nas alemãs da Segunda Guerra Mundial, né, que adoravam lá o homem do bigodinho, enfim, dizendo que a reforma era muito ruim porque eles estavam com Deus, pátria, família. Então, enfim, é o que sobrou para essa gente. A política real vai ser tocada no Congresso Nacional pelas forças de direita, as forças de esquerda, os progressistas, só Arthur Lira comandando ali o espetáculo junto com os articuladores do governo. E os insanos vão continuar a bater bumbos para si mesmos, vão ficar ali cada vez mais histéricos, contando ainda com figuras desse mundo supostamente religioso, mas que de fato são líderes políticos também. Bom, a fila está andando e mais tarde eu volto aqui para vocês e posso garantir, pelo menos falo por mim, eu estou respirando muito melhor, estou vivendo muito melhor, estou circulando muito melhor e certamente o Brasil vai experimentar esses sentimentos também daqui para frente. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Um grande abraço e mais tarde eu volto. Tchau!